celebramos a Anunciação do Senhor. E a igreja nos apresenta uma variedade de leituras para a liturgia. A primeira leitura é tomada do profeta Isaías. Depois vem o Salmo responsorial. A segunda leitura, tomada da carta aos Hebreus. E o Evangelho, tomado do Evangelho segundo Lucas. Nesta minha reflexão, eu vou me deter, de modo especial, no Salmo responsorial e também no modo como este salmo é retomado pela carta aos Hebreus. No Salmo responsorial, o salmista, se trata do Salmo 39 e 40, o salmista ele escreve na primeira pessoa do singular. Ele escreve sobre o seu relacionamento com Deus. Ele vive em um momento em que a maior parte das pessoas tratava o seu relacionamento com Deus compreendia o seu relacionamento com Deus a partir da oferta de sacrifícios e oblações. Dito de maneira simples, sacrifícios era a oferta de animais que eram sacrificados, e oblações eram ofertas de vegetais, azeite, pães, farinha. O salmista, ele compreende que a sua relação com Deus, o seu relacionamento com Deus, não passa nem pela oferta de sacrifícios, nem de oblações, mas passa pela obediência. E ele escreve isso de uma maneira muito bela e poética. Ele se expressa da seguinte maneira: sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Então, para falar da obediência, ele usa essa imagem, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. De fato, a obediência, ela começa pela audição. Este salmo foi escrito em hebraico, e em hebraico não há propriamente um verbo para obedecer. O verbo obedecer é o mesmo verbo que o verbo ouvir, que em hebraico é o verbo chamar, do famoso Shema Israel. De fato, quem não consegue ouvir atentamente, jamais irá obedecer. Por isso é que a obediência começa pela audição. Dos ouvidos, o salmista passa para os lábios, e ele escreve assim: boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Com os lábios abertos, ele anuncia as boas novas da justiça de Deus a uma grande assembleia. Digamos que essa grande assembleia representa a humanidade. Boas novas, boa nova, em grego se diz evangelho. Então, o que ele anuncia é o evangelho da justiça de Deus. Este salmo, ele é retomado pelo autor da carta aos Hebreus. A segunda leitura foi tomada do capítulo 10º da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita em grego. Por esse tempo, já existia uma tradução das Escrituras feita do hebraico para o grego. Essa tradução, ela é chamada de tradução dos 70 ou Septuaginta, por causa de uma lenda de que ela teria sido feita por 70 sábios. Antes de Jesus Cristo, os judeus que viviam na diáspora, no mundo grego, já utilizavam essa tradução dos 70. E os primeiros cristãos também começaram a utilizá-la, os primeiros cristãos de língua grega. É o caso do autor da carta aos Hebreus. Então, na sua carta, quando ele cita aqui o Salmo 39 e 40, ele não o cita conforme o texto hebraico, mas ele o cita conforme o texto grego, que é um pouquinho diferente. Nem sei se nós conseguimos reparar nessa diferença quando foi proclamado o Salmo responsorial e a segunda leitura da carta aos Hebreus. Mas então vamos olhar mais de perto. Lá onde o texto hebraico dizia assim:
Mas abriste, Senhor, meus ouvidos. O texto grego traz, mas formaste-me um corpo. A diferença está aqui. Ela não é grande no texto hebraico, mas abriste-me o ouvido. No texto grego, mas formaste-me um corpo. Para o autor da carta aos Hebreus, essa mudança, essa variante, a gente diz assim, é muito importante, porque ele faz uma reflexão sobre Jesus enquanto sacerdote, enquanto sumo sacerdote, mas também enquanto vítima. Jesus não é apenas aquele que oferece, como o sumo sacerdote que oferecia sacrifícios, mas ele também é a vítima, ele oferece a si mesmo, ele oferece o seu próprio corpo, não mais o corpo de animais que eram sacrificados, mas é o seu próprio corpo que Jesus oferece. Vamos fazer então agora uma ligação dessa reflexão com a solenidade da Anunciação do Senhor que celebramos hoje. Em primeiro lugar, é importante dizer que esta solenidade não é uma solenidade mariana, é uma solenidade cristológica. Maria tem um papel muito importante. Nós ouvimos no Evangelho. Com o seu sim ao anjo, ela possibilita que o Filho se faça homem, se faça humano no seu seio. Mas, como eu dizia, esta solenidade de hoje é uma solenidade, sobretudo, principalmente, essencialmente cristológica. Porque no dia de hoje nós refletimos sobre o mistério da encarnação, do Filho que se fez homem como nós. Então vamos pensar no Salmo responsorial, lá no seu texto hebraico. Sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Jesus, em sua vida, teve sempre os ouvidos abertos para o Pai. Então ele nos ensina que viver a nossa humanidade em plenitude é vivê-la em obediência ao Pai, com os ouvidos sempre abertos para Deus. No texto grego deste salmo, que nós vimos lá na carta aos Hebreus, traz assim: sacrifício e oblação não quiseste, mas formaste-me um corpo. É em nosso corpo, e não no corpo de outras pessoas, nem no corpo de animais, mas é em nosso corpo que nós realizamos a vontade de Deus. Assim como fez Jesus, o seu corpo foi um corpo voltado para realizar a vontade do Pai em toda a sua vida e de modo especial no momento de sua entrega na cruz. Que no dia de hoje nós façamos essa reflexão sobre o mistério da encarnação, do Filho que se fez humano no seio de Maria. E que nós façamos também essa reflexão sobre o que significa para cada um de nós ser humano. Na liturgia de hoje há duas pistas. Ser humano significa estar com os ouvidos abertos para ouvir o que o Pai tem a dizer. Ser humano significa assumir em nosso corpo o relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Deus. Não fazer do corpo de outro, ainda que esse outro seja animais, nossas irmãs ou nossos irmãos, não fazer do corpo do outro o lugar do nosso relacionamento com Deus, mas do nosso próprio corpo o lugar de nosso relacionamento com Deus. Assim seja uma boa celebração da solenidade da Anunciação do Senhor a todas e todos.